Moby Dick, do Herman Melville. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e neste vídeo eu vou comentar este romance bem clássico, bem conhecido, que eu pensei se faria vídeo ou não, mas vocês pediram, então estou aqui dando minha opinião sobre a obra. Como sempre, antes de qualquer coisa, peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo, e que curta esse vídeo, comente, compartilhe, me diga o que vocês acharam desta leitura, quem já leu. Até quem não leu, viu? Ou porque todo mundo conhece essa história, já viu o desenho animado, já viu o gibi, já viu ela recontada em filme, o filme do Tubarão, né, como eu já disse pra vocês. O filme do Tubarão do Steven Spielberg, naquela série de filmes da década de 80, pra mim é baseado nisso aqui. Tem até um que chama Tubarão Branco, né? A busca incansável por matar um tubarão que é perigoso, que aleijou pessoas e tal. É a mesma busca aqui, ó, pela Moby Dick. Vou contar algo para vocês que eu fiquei surpresa. Talvez vocês fiquem surpresos pelo meu desconhecimento. Mas eu achava que essa história, que o Melville, ele fosse inglês. Antes de ler este livro, eu achei que fosse um romance britânico, ali do século XIX, bem nos moldes daqueles livros de marítimos ali, tipo Robinson Crusoe, os livros ali do Joseph Conrad, no Coração das Trevas, Lord Jim, porque é um tipo de romance muito típico da Inglaterra naquele momento, né? A Inglaterra é um país imperialista, ali colonizando, recolonizando algumas áreas, a África e a Ásia, então tinha muita navegação, né? Muito romance de navegação por conta disso, muitas experiências, aventuras marítimas por conta disso, e eu já citei 3 livros aqui para vocês com essa temática. Achava que era essa vibe. Principalmente porque, além de ser um romance sobre embarcação, navegação, essas coisas, a gente tem aqui a busca por um animal, né, de subjugar um animal, matar um animal, que era algo muito comum, né, um pensamento muito comum ali no século XIX, principalmente europeu, um pensamento europeu muito comum, século XIX, ali, Revolução Industrial, o homem se sentindo super potente, né, com direitos de domesticar a natureza em nome de um avanço científico, ou em nome de uma arrogância, porque se sentia potente. Mas aí comecei a ler e não, né? Fui descobrir que é um romance americano, de 1851. E a interpretação é outra. Olha só que coisa curiosa. Se ele fosse inglês, eu teria uma interpretação mais ou menos como essa que eu falei pra vocês. Sendo americano, muda. Muda, mas não muito, mas muda. A gente tá falando de um romance americano de 1851. A gente está falando de um romance que foi publicado, sei lá, 75 anos depois da declaração da independência das colônias inglesas, né? Independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. E o que muda? Antes de explicar o que muda sendo americano e não inglês, vou resumir a história se é que alguém não conhece. Aqui a gente tem uma história narrada por um rapaz que conta a história de um capitão que tem uma obsessão em caçar uma baleia, a baleia branca, a Moby Dick. Porque essa baleia o aleijou, né? Ele não tem uma perna. A gente cansou de ver desenho animado, eu cansei de ver, pelo menos. Um capitão sem a perna, essas coisas todas, em busca de um bicho, de um animal para matar, né? Então, ele tem muita raiva dessa baleia. E aí, este cara que narra a história é um dos tripulantes, ele vai fazer parte ali da tripulação para caçar. Então, eles saem, assim, em expedição para caçar essa baleia, e caçam, né? A história do livro, o livro é espesso, a lombada. É a caça a essa baleia, eles dão volta ao mundo, sei lá quantas vezes, 10 vezes caçando essa baleia. E é uma obstinação, uma obsessão, porque se tornou objetivo de vida desse capitão. Aí a gente pensa, nossa, mas tudo bem que ele perdeu uma perna, né? Não é pouca coisa, mas ele não pensar em mais nada, a não ser se vingar desse bicho, parece algo muito extremado, né? Uma obsessão que parece um pouco desproposital, já que se ela comer uma perna, pode comê-lo todo, né? Não? Olha o tamanho da baleia, olha o tamanho do homem. Mas, enfim, ele se engendra aí.
E aí, muita gente interpreta este livro de muitas maneiras. Essa obsessão do capitão, ela é interpretada de muitas maneiras. Qual é a verdadeira? Porque muita gente pergunta isso. Mas qual é a interpretação certa? Gente, não existe interpretação certa. E existe interpretações possíveis de obras de ficção, não dessa só, estou falando de obras de modo geral. Já que vocês são tão interessados em interpretação de obra literária, de ficção, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo. Há interpretações válidas e não verdadeiras. Você não trabalha com verdades e mentiras, certo ou errado, quando se fala de interpretação. Você trabalha com válido e não válido. E o que pode ser válido? Uma interpretação ela é válida se na obra há elementos que justifiquem a sua interpretação, se há elementos que sustentem a sua interpretação. Por isso, uma obra ela pode ser interpretada de várias maneiras, porque de repente você observa alguns aspectos e interpreta de um jeito, outra pessoa observa outros aspectos e interpreta de outra forma, não quer dizer que você está certo ou errado e vice-versa. As duas pessoas podem estar certas, desde que esse princípio que eu disse seja seguido. O melhor exemplo que eu conheço para explicar isso é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então tem gente que acha que a Capitu traiu, tem gente que acha que a Capitu não traiu. Na obra tem elementos que sustentam as duas interpretações, tanto que ela traiu como não traiu. É um duplo perfeito. Então, assim, quem acha que traiu tá certo, não faz diferença. Quem acha que ela não traiu tá certo, também não faz diferença. As duas interpretações são válidas. Então, voltando, uma obra clássica, principalmente se é clássica, dá margem a mais interpretações ainda, porque uma obra boa, uma obra clássica, ela costuma ser muito rica. Vou chamar a atenção para uma coisa, você tem que tomar cuidado ao interpretar. Às vezes a gente lê algo na obra que nos remete a uma outra coisa, uma outra história, uma lembrança sua, de acordo com o seu repertório, sua história de vida. E a gente tende a achar que aquilo que nos fez recordar uma passagem, uma obra inteira nos fez recordar, pode ser uma interpretação. É uma lembrança que eu tenho por algum motivo que eu não sei, algum gatilho que tem na obra que me faz despertar, e aí eu associo a algum momento da minha vida, alguma outra passagem, alguma outra coisa. Ter elementos na obra que justifique, que sustente a sua interpretação é uma coisa. A obra te lembrar, te fazer lembrar de outras coisas, não pode ser considerado necessariamente interpretação, né? A não ser que haja elementos na obra que sustentem até a sua lembrança, né? Isso é necessário para ser uma interpretação válida. O fato de a obra ser gatilho para você se lembrar de coisas, de passagens da sua vida, de outras coisas, enfim, de alguma coisa, não é elemento suficiente para interpretação. Isso vai fazer você ter uma relação afetiva com a obra, não necessariamente interpretá-la bem. Vamos à minha interpretação de Moby Dick. Falei para vocês, 75 anos mais ou menos após a independência dos Estados Unidos. A gente está aqui num país que ainda não era os Estados Unidos que a gente conhece hoje. Quando eu falo os Estados Unidos, estou falando o país, por isso estou usando no singular. Ainda não era o país que a gente conhece hoje, ainda não era uma potência, mas os Estados Unidos, né? Se a gente lembrar aí das aulas de história, sempre foi um país, desde o seu princípio, quando ainda não era um país, e sim colônias da Inglaterra, quando ainda não era um país independente, desde o princípio, ele já era muito promissor, né? Porque a colonização ali foi muito diferente. E os Estados Unidos foi colonizado por protestantes vindos lá da Inglaterra, da Holanda e tal, aquela coisa do povo escolhido, né? Toda essa cultura de se sentirem o povo escolhido por Deus, todas essas coisas. Quem já leu, ouviu meu vídeo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo sabe do que eu estou dizendo. Eu aconselho você a dar uma olhadinha lá. E aí eles se achavam imbuídos dessa missão ou necessidade de conquistar, né, devastar, expandir ali. Então, assim, perceba, a gente estava falando de um país que era colônia, mas ele tinha um perfil já imperialista, embora ainda não fosse, mas depois se tornou, né? Hoje a gente pode considerar os Estados Unidos um país imperialista, porque há várias formas de dominação e há várias formas de colonizar o outro. Atualmente,
aqui nossa realidade brasileira e de outros países aí, a gente percebe isso muito bem. Os Estados Unidos de colônia, ele se tornou um colonizador imperialista. Neste momento ainda não era, mas a gente percebe ali todo o germe dessa situação. Tanto é que eles se sentiam autorizados a acabar, a dizimar os índios e a conquistar o oeste. Então eles andavam armados para destruir índio. Eles tinham o perfil de colonizador e não de colonizado. O porte de armas nos Estados Unidos até hoje é legal por quê? Porque eles eram imbuídos deste pensamento de ter que conquistar, destruir o outro para conquistar, porque eles eram um povo escolhido. Naquela época eram os índios, né? Depois passou a ser todos os outros que eles entendem e necessitam ser subjugados. Então, a gente está aqui nesse contexto dessa cultura que já está formada, né? Não posso nem falar que está se formando essa cultura, não. Já é formada, o país já começou assim, de povo escolhido, predestinado, que se sente predestinado e tal. Então, essa obsessão do capitão, a gente pode entendê-la como uma obstinação do povo americano em conquistar. Em dominar, em subjugar. Estou falando mal dos americanos, todos são assim. Não, gente, eu estou falando de política. A gente está falando de política. Quando a gente fala de um país imperialista, colonizador, isso, aquilo, a gente está falando do povo. Tem pessoas boas em todos os lugares. A gente está falando de estratégia política. Nos Estados Unidos sempre foi assim, né? Estratégias de dominação. No meu entendimento, essa obsessão dele se equipara à obstinação do povo americano em conquistar, em dominar, em destruir até, muitas vezes. Do povo americano, não falar povo, porque aí dá a impressão que eu tô falando de todo mundo lá, do país, né, pensando em estratégia política. E parece até um pouco irracional, aí se pensa, vai destruir a natureza para se autoafirmar. Qual o sentido disso? Para eles tem sentido. Para o colonizador sempre tem sentido. Destruir o outro para se suprir. Tanto é que a gente tem guerras, né? Estamos tendo guerras aí. Desde que o mundo é assim, que os países se formam e se mantêm, infelizmente. Aí vocês podem perguntar, mas há elementos no livro que comprovam a sua interpretação? A gente está falando de um momento histórico muito relevante. A gente está falando de um momento histórico em que há essa busca de domínio da natureza, e isso acontece não só lá na Inglaterra, mas aqui também. E a gente não pode se esquecer que os Estados Unidos eram uma colônia com perfil de colonizador, né? E aquele já era independente, então ele já estava mais para colonizador do que para colônia. E aqui a gente tem uma figura que nos lembra muito Robinson Crusoe, a figura lá do Friday, sexta-feira, um nativo que foi lá adestrado pelo Robinson Crusoe, né? Então, primeiro ensinou a adorar o seu próprio Deus, né? O Deus do Crusoe, que era protestante. Não, primeiro ensinou o idioma, depois o seu próprio Deus, enfim, a chamá-lo de amo, né? Também fiz um vídeo sobre o Robinson Crusoe. Aqui a gente tem também um personagem que chama Quicker, se eu não me engano, e ele acho que ele é muçulmano, e ele é visto aqui como um aborígene, uma pessoa de costumes bárbaros e tal, assim, tal qual o europeu lá, o Robinson Crusoe, via o aborígene, né, para ele lá, o nativo, sexta-feira, né? Então, o costume do outro é o bárbaro, o outro precisa ser civilizado, o outro... É a mesma coisa, gente. A gente está aqui com o mesmo perfil imperialista, o mesmo perfil de dominação do selvagem e da natureza selvagem. A gente está aqui num contexto eurocêntrico, embora a gente esteja falando dos Estados Unidos. Então, assim, se a gente estivesse lidando com o país europeu, a gente estaria falando de eurocentrismo. Mas a gente está falando dos Estados Unidos, então a interpretação é outra. Embora ele se comporte como colônia, ele se comporta como colônia de um povo escolhido e que tem o mesmo comportamento, afinal de contas as origens são europeias, né? Então, assim, não muda muito. Tanto é que no inconsciente, até mesmo coletivo nosso, a gente considera quem manda no mundo, né? Embora isso já esteja começando a mudar. Os países que estão no Ocidente, no hemisfério norte. Não é mais só a Europa. Antes era a Europa, o pensamento eurocêntrico. Europa, pensamento eurocêntrico, mas
Estados Unidos e Canadá. Então, assim, eles estão aqui na América, mas estão no norte. Eles foram colonizados, eles não têm o mesmo perfil que os outros países colonizados. Eles estão, do ponto de vista cultural, eles estão muito mais próximos da mentalidade da cultura europeia do que dos países colonizados do hemisfério sul. Não importa se é América Latina, África ou alguns países da Ásia. Então, é claro que se tem a cultura europeia, o comportamento vai ser europeu. Então, o mesmo comportamento de dominação, de subjugação da natureza, do selvagem, em nome de uma civilização e de uma superioridade que é construída, a gente sabe, mas é em nome dela que eles agem. Deu para perceber por que eu achei que isso aqui, que esta obra fosse em inglês, né? Tudo a ver, tem até a figura aqui do Quicker, que lembra a figura lá do Friday, toda essa questão de imperialismo, que aqui não é falado em imperialismo, é outra, mas aqui a gente tem a cultura imperialista. A cultura imperialista que a gente não vê explicitamente, mas a gente percebe nas ações e na mentalidade, no modo de agir. Então é isso, me digam o que vocês acharam, qual a interpretação que vocês fizeram, quem leu, quem não leu, se ficou curioso ou não. É uma história que é muito conhecida já, todo mundo tem alguma referência de Moby Dick. Vou adorar saber a opinião de vocês. Muito obrigada, beijos. Tchau, tchau.